Manhã de segunda-feira, como é de praxe, toda segunda nossa equipe vem ao Demutran de Pacajus, relatar e levar informação sobre o plantão do último final de semana, aqui com o secretário de Transporte, Marcílio, e daqui a pouquinho também iremos conversar com o Valburgo. Marcílio, como é que foi o plantão, as ocorrências desse final de semana? Bom dia. Bom dia o público de Pacajus, bom dia a população em geral. O plantão do final de semana, nós podemos dizer que foi um plantão calmo. Teve uma blitz que foi coordenada aqui pelo Detran, certo? Com a parceria junto ao Demutran, a Polícia Militar e a Guarda Municipal. E houve algumas apreensões de motocicletas e também de carros, certo? E estamos relembrando a população que se familiarize justamente com o trabalho que nós estamos fazendo, porque isso é para o bem da população. Nós não queremos o mal da população. A partir do momento que a equipe da Secretaria de Transporte está fazendo alguma coisa que a população não estiver gostando, nós somos os primeiros a retirar. Porque nós fazemos com o aval da população. Tudo que nós fazemos é para beneficiar a população. Marcílio, dentre as ocorrências em destaque, assim, está aquele problema ali na rua Francisco Lopes, onde muitas infrações estão ocorrendo. Falta o quê? Falta uma melhor orientação ou, no caso, o condutor de veículo teima em sempre fazer o que é errado? No caso, você haja vista naquela rua da Caixa Econômica, que muita gente vem pela contramão. Você vê o que é que nós estamos fazendo, Chiquinho. Para não multar. Nós estamos botando 5 horas da manhã um servidor do Demutran lá, caracterizado. Estamos botando a Guarda Municipal com o carro entrelaçado para que as pessoas não entrem lá, tá entendendo? Não entrem lá, justamente para que não traga um problema, uma colisão com outro veículo, principalmente no domingo, que a movimentação é grande. Nós estamos fazendo isso para quê? Para não multar. Nós estamos fazendo isso para educar a população que ali tem que ser pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Se é certo ou não a rua ser mão só para o lado da aldeia, o problema está na sinalização. A partir do momento, como eu falei na outra entrevista, que nós estamos reorganizando o trânsito, a partir do momento que o engenheiro que está fazendo essa caracterização disser que a rua seria melhor ela vir de lá para cá, tá entendendo? Nós vamos fazer de lá para cá e vamos dar um tempo à população para se adequar. Mas agora eu peço à população que entenda que a rua é mão no sentido centro-aldeia. Então, aqueles carros que incorrer, é obrigado ao Demutran a multar. Mas mesmo assim, o que é que nós fazemos? Nós botamos uma pessoa lá na frente do sinal para que a pessoa não entre, para não ser multada. Botamos a Guarda Municipal o domingo lá, justamente para que não haja essa incidência de multa. Nós não queremos isso. Eu quero que vocês entendam bem, eu quero que a população entenda. O objetivo não é multar. Não é multar. Por quê que o objetivo não é multar? Porque isso não vai beneficiar a população, essa multa. Tá entendendo? Mas nós, às vezes, somos obrigados a seguir esse lado porque as pessoas reincidem nisso, insistem com aquilo. Aí nós somos obrigados a usar esse argumento. Mas não é da feitia nossa, não é da feitia do Demutran aqui na pessoa do Valburgo, não é da feitia dos agentes de trânsito, não. É pela insistência da pessoa cometer esse tipo de delito. Diz o velho ditado, errar é humano. Persistir no erro é burrice. E com certeza a gente nota esse trabalho que o Demutran está fazendo aqui. Também tem o árduo trabalho, diga-se de passagem, de organizar. Você tenta organizar um trânsito e se depara muitas vezes com a desobediência por parte dos condutores, né, Valburgo? Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores da TV Metrópole. É exatamente isso que foi citado, certo? O problema da multa é a insistência. Por que a insistência? A partir do momento que nós colocamos a viatura caracterizada em um local X, aí o condutor já não faz a infração, ele não comete. Por que não comete? Você pode fazer uma experiência, se passar 24 horas a viatura próxima à Caixa Econômica, na rua Francisco Lopes, não vai nenhuma infração, certo? A partir do momento que você faz uma conversão de um quarteirão, você retorna ali, então a rua está totalmente poluída de pessoas já cometendo infração. Então é como o nosso secretário falou, certo? Nós não usamos aquela política da multa. É o próprio condutor que insiste
é a gente fazer a sua autuação. É mediante o teu flagrante que as nossas autuações são feitas. Não há perseguição de maneira nenhuma, não há aquela insistência, tem que multar. Não, nós não temos que multar. Nós fazemos aquela infração do flagrante propriamente dito. Walburgo, quanto tempo essas motos permanecem aqui no departamento de trânsito, ou se elas mesmo, com determinado tempo, terão que se deslocar até para Fortaleza? Até mesmo digamos, para o Detran, no caso, que manda, né, orienta que faça isso, não é verdade? A partir do momento que a sua moto é recolhida, certo, com um documento, com pendência de documentação, nós colocamos no sistema. Então esse sistema ele é vinculado ao Detran, praticamente. Então eles fazem a relação, certo, com um período X, eles mandam recolher. Agora, se é para leilão, provavelmente sim, né? Provavelmente sim, eu não posso afirmar. Então é o sistema que já apreende o seu veículo, certo? Porque está com pendência na documentação, certo? E o Detran se encarrega em vir fazer essa condução para Cajus a Fortaleza. É interessante se frisar que se a sua moto for apreendida pelo Demutran, e com certeza o mais rápido possível tem que vir buscar. Não vou colocar em dias, né? Nós não temos assim um prazo X. Você tem 30 dias. Nós não temos esse prazo X. Não temos esse prazo X. O correto é com 48 horas você documentar a sua moto e vir com o proprietário, certo? Resgatar o seu veículo do departamento. Certo? Agora aquelas que têm uma pendência financeira altíssima, muitas vezes é perca total, o cidadão não vem, certo? E quando ele vem, ele já quer usar, certo, a má-fé, e aqui nós não jogamos a política da má-fé. Certo? Aqui o nosso trabalho é um trabalho sério, é um trabalho que não se usa, certo? Aquela conversa, só nós dois, não existe isso, a nossa conversa é aberta. É tão provável que o que eu falo para você, eu falo, certo, ao meio do público, porque nós somos abertos. Então o nosso trabalho é um trabalho sério, que vem acontecendo dentro da cidade. É por isso que está acontecendo exatamente isso, porque o trabalho é sério. Tanto a Secretaria de Transporte, juntamente ao Demutran, nós estamos vinculados com a Polícia Militar em virtude da segurança, e hoje você já vê a segurança do Pacajus com um novo perfil. Tem os acontecimentos, não é só o Pacajus, né? Você vê que a área metropolitana é uma área que é sempre cheio de problemas, né? Da segurança pública, né? Muitas ocorrências, e hoje o Pacajus nós registramos, né, poucas ocorrências, em virtude do tempo que passado aí, que era 2, 3 por dia. Então hoje a gente vê uma ocorrência, 2, porque é normal, principalmente quando as pessoas, no final de semana, que usam bastante o alcoolismo, né? Hoje o Detran, sábado veio aqui, temos uma parceria grande, fez uma pequena blitz, então tudo isso aqui foi problema de documentação e o alcoolismo também, certo? Circulando na cabeça da galera, né? Então o condutor de veículo, qualquer transporte, não combina com álcool. Não combina com álcool. Fizeram o carro flex, mas o álcool e gasolina, né? Mas o condutor do veículo não pode usar essa substância. Tá aí, o relato do Walburgo, muito porventura, obrigado, Walburgo. Marcílio, uma situação como essa a gente nota, né? Hoje aqui o depósito, aqui no caso, né, dessa repartição de trânsito, está até, digamos, considerável, né? Mas já esteve bem pior de lotado, né? Justamente isso. Chiquinho, eu queria só fazer um esclarecimento aqui para a população. Nós fomos criticados por alguns órgãos aqui da imprensa local, criticado e contestado, porque as motos estavam indo para o Detran de Fortaleza e não ficar aqui, já que o Demutran é um órgão municipalizado. Eu quero esclarecer justamente isso. O Demutran é um órgão municipalizado, realmente é municipalizado. Mas nós dependemos, certo? Nós temos uma dependência de um órgão do Denatran, que é um órgão nacional, certo? Esse órgão da Denatran, o Demutran e o Demutran são subordinados a eles. Se existe essa subordinação, nós temos que ter uma vinculação. Eu vou citar um exemplo bem prático. A Guarda Municipal é a Guarda Municipal de Pacajus. Mas a Guarda Municipal de Pacajus, se ela quiser adquirir alguma coisa nacional, ela tem que se conveniar com a Senasp, com a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Se ela não se conveniar com a Senasp, ela fica só restrita ao município. Ela não vai ser aparada nacionalmente. É a mesma coisa do Demutran. Se o Demutran ficar restrito ao município, ela não é aparada, ela não pode ter convênio com o Detran. A partir do momento desse convênio com o Detran, dessas multas que são tiradas, que vai para o Detran, que é conveniado ao Detran,
certo? A partir desse momento, nós indiretamente ficarmos subordinados ao Detran. E esse pessoal que vem de lá para cá, não sou eu, nem o Valburgo, que manda essas motos daqui para lá, não. Essas motos já vêm cadastradas, já vêm documentadas no papel, tá entendendo? Para dizer qual é a moto ou não que vai para lá. A prova é tanto que lá onde estava lá no almoxarifado, ainda ficou muita moto lá. Por que ficou? Porque esta moto não vieram cadastrada para ser levada para Fortaleza, certo? Então não é a Secretaria de Transporte, não é o prefeito Marco Paixão, não é o Valburgo que querem que essas motos vá lá para o Detran, não. É o Detran, que nós, ao qual somos subordinados indiretamente, faz com que venha apanhar essa moto aqui. É só um esclarecimento. Obrigado, Chiquinho. Essas informações do plantão, no caso essa aqui, Valburgo, também, essa aqui no caso é uma moto caracterizada da associação dos mototáxis, né, Valburgo? Perfeitamente. Então hoje você vê uma moto amarela, né, que já foi mototáxi, não é mais hoje, e o cidadão chegou aqui e pediu até para, rapaz, não tem como eu retirar minha moto, rapaz, você vai ao Detran, paga suas taxas e diz, não, isso aqui eu não vou mais buscar não, que é perca total. Eu não tenho condição de resgatar essa moto em virtude do número de multas que ela tem, certo? E dos anos que está com o documento atrasado. Então, igual essa daqui, certo? Nós temos centenas e centenas ainda circulando em Pacajus, que eu peço até às pessoas que legalizem seus documentos para que não seja passado por constrangimento pessoal, né? Porque para mim não é constrangimento pessoal não. Se você não se organiza, não pode ter tanto constrangimento assim, certo? Não pode ter tanto constrangimento assim, certo? É para ter a vergonha de pegar um veículo atrasado e circular na cidade. Transitar, né? Exatamente. Obrigado ao Valburgo, tá aí com imagens de Lucia Costa, Chico Neto para a sua TV Metrópole.